a noção mais popular de recaída, ela significa você voltar a fazer um comportamento, sei lá, a pessoa bebe, ela parou de beber e ela voltou a beber. Então, as pessoas entendem que recaída é isso. Elas chamam isso de recaída. Mas, na verdade, tecnicamente, a recaída não é isso. É possível uma pessoa que parou de beber e não ter recaído, e é possível também uma pessoa recair sem beber. Por exemplo, eu gosto de usar um modelo que vem do modelo transteórico da mudança, né? Desenvolvido por Miller e Honig, né? Dois grandes psicólogos que definiram que dentro desse entendimento dos estágios da mudança do comportamento humano, que o comportamento humano passa por estágios. E um desses estágios que não é obrigatório é o estágio de recaída, que na verdade é retornar a um estágio de mudança anterior. Né? Um estágio da mudança em que a pessoa não queria parar de beber. Né? Por exemplo, a pessoa passou a querer parar de beber, entrou no estágio da mudança que a gente chama de ação, e ela tomou atitudes que foram eficazes e ela conseguiu parar de beber, e aí ela fica um tempo sem beber e continuando querendo ficar sem beber. E aí no momento em que ela para de querer ficar sem beber, né, vamos dizer assim, volta a querer continuar bebendo, volta a não tentar mais, não se esforçar mais para parar de beber, a gente diria que essa pessoa que parou de beber teve um processo de recaída, então ela retornou para um estágio da mudança anterior a esse de ação. A recaída seria isso, né, pensando no alcoolismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Parte da Solução. Nesse programa nós falamos sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Luciana Rangel. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema de hoje é como lidar com a recaída ao fazer quem você ama parar de beber. Antes de qualquer coisa, Dr. Vitor, a gente gostaria de saber como é que a gente pode definir uma recaída. O que é recair? Recair significa você voltar a fazer você voltar a um... Eu vou tentar definir, porque a noção mais popular de recaída, ela significa você voltar a fazer um comportamento, sei lá, a pessoa bebe, ela parou de beber e ela voltou a beber. Então, as pessoas entendem que recaída é isso. Elas chamam isso de recaída. Mas, na verdade, tecnicamente, a recaída não é isso. É possível uma pessoa que parou de beber e não ter recaído, né? De acordo com essa nomenclatura que eu vou explicar agora. E é possível também uma pessoa recair sem beber. Por exemplo, eu gosto de usar um modelo que vem do modelo transteórico da mudança, né? Desenvolvido por Miller e Honig, né? Dois grandes psicólogos que definiram que dentro desse entendimento dos estágios da mudança do comportamento humano, que o comportamento humano passa por estágios, né? Não assim como se fosse a mudança as mudanças que ocorrem na natureza. Quando a gente vai passar do dia para a noite, não é imediato. Da noite para o dia não é imediato. É um processo que passa por um estágio, o pôr do sol, o nascer do sol, né? São coisas que vão gradualmente modificando. Então, a mudança do comportamento humano, de acordo com esse modelo transteórico da mudança, ela passa também por estágios. E um desses estágios que não é obrigatório é o estágio de recaída, que na verdade é retornar a um estágio de mudança anterior. Né? Um estágio da mudança em que a pessoa não queria parar de beber. Né? Por exemplo, a pessoa passou a querer parar de beber, entrou no estágio da mudança que a gente chama de ação, e ela tomou atitudes que foram eficazes e ela conseguiu parar de beber, e aí ela fica um tempo sem beber e continuando querendo ficar sem beber. E aí no momento em que ela para de querer ficar sem beber, né, vamos dizer assim, volta a querer continuar bebendo, volta a não tentar mais, não se esforçar mais para parar de beber, a gente diria que essa pessoa que parou de beber teve um processo de recaída. Então ela retornou para um estágio da mudança anterior a esse de ação. A recaída seria isso, né, pensando no alcoolismo. E, Dr. Vitor, tendo esse conceito levando isso em consideração, as recaídas são tão comuns como a gente imagina que sejam? Esse é um dado bem discutível, é um dado bem complicado de se obter, porque para a gente ter um estudo científico que avalie o alcoolismo, teria que ter uma técnica, uma forma de coletar essas informações. Isso é muito difícil. Dado que em torno de 90% dos alcoolistas param de beber sem um tratamento médico convencional.
Então quer dizer o quê? 90% das pessoas que têm alcoolismo não são, vamos dizer assim, rastreadas. Mas o que a gente tem de informações que extrapolam, né? Isso também valeria para vários outros problemas de saúde, mas o que a gente tem de dados mais robustos em relação a isso é que a dependência ao álcool, a dependência química que se enquadra, né? A dependência ao álcool se enquadra dentro de dependência química, a gente colocaria que as taxas de recaída elas variam entre 40% a 60% das pessoas. Isso é muito ou é pouco? Se a gente for pensar em outras doenças, por exemplo, pressão alta, as taxas de recaída, vamos dizer assim, da pessoa parar de tomar a medicação para pressão alta, parar de tomar os cuidados para pressão alta, ou asma, por exemplo, que são duas outras doenças crônicas, os índices de recaída são de 50% a 70%, tanto da hipertensão, né, da pressão alta, quanto da asma. E a dependência química é 40% a 60%. Isso é muito ou pouco? Quando a gente vai olhar a pessoa que recaiu, se é o seu familiar que você ama, parece que é muito. Mas, relativamente, é algo que não está muito acima daquilo que a gente vê em relação à mudança humana. Então, né, isso a gente pensa assim ao longo de poucos anos, 2, 3 anos, né? Tem dados discrepantes, né? Tem dados que falam que ao longo de mais de 4 anos, talvez 90% das pessoas vão recair. Então, isso é muito difícil de afirmar, só que é o seguinte, é o tipo de estudo que eu acredito que se a gente for olhar para outras coisas, a gente entenderia como uma coisa mais racional. Por exemplo, quantas vezes você, né, uma pessoa média tentou começar a se exercitar e recaiu no sedentarismo? É muito comum isso acontecer, só que isso não chama tanta atenção. Então, se a gente for ver, eu acredito até que uma pessoa parar de beber, ela fez mais força, ela tende a valorizar isso mais até do que outras coisas que são muito importantes também, quanto fazer atividade física. Então, quando a pessoa quer fazer alguém que ama parar de beber, ela tem muito, muito medo da recaída. Como se ela fosse uma coisa assim que certamente vai acontecer, é só questão de tempo, né? Tem sempre alguém para agorar e falar que parou de beber, mas fica de olho, hein? Porque a qualquer momento vai recair. Isso é uma maldade, né? Se a gente for olhar. Porque se for pensar outras doenças, não falaria, né? Olha, o seu familiar teve câncer, fica de olho, hein? Porque pode voltar a qualquer momento. Isso seria visto como maldade, né? Mas para o alcoolismo é muito fácil olhar e apontar o dedo e dizer que, nossa, daí fica parecendo que é uma coisa extrema, né? Sendo que, na média das mudanças do comportamento, não é das coisas que mais tem diferença, né? Tem mais recaída, né, do que outras mudanças. E da sua experiência, assim, Dr. Vitor, por que existe a recaída, né? Quais são os motivos, geralmente, que levam o alcoolista a ter a recaída? Eu acho que o principal motivo é que mudar é difícil para qualquer um. Para mim, para você, para todos nós, mudar um comportamento é difícil, porque o nosso cérebro não foi feito para ficar mudando, pulando de galho em galho de comportamentos diferentes. O nosso cérebro é um órgão muito nobre, que apesar de ter em torno de 2, 3% do peso, né, do nosso corpo, ele gasta em torno de 25% da energia do corpo, toda vai para o cérebro funcionar. Então é muito custoso biologicamente para o cérebro funcionar. É uma máquina que gasta muito combustível, vamos dizer assim. E o que acontece? Então, para o cérebro poder funcionar na sua plenitude, ele desenvolve mecanismos de automatismos. Quer dizer o quê? Ele desenvolve caminhos automáticos para você, por exemplo. Quem aprendeu a dirigir, talvez nem se lembre que a primeira vez que sentou atrás de um volante de um carro, parecia uma coisa muito difícil. E talvez hoje em dia dirija sem pensar, vai trocando de marcha, sem pensar já vai fazendo tudo. Por quê? O cérebro aprendeu aquilo e aquilo se tornou algo mais automático, não precisa mais de tanta energia, tanto pensamento, ele economiza energia dessa forma. E os hábitos acontecem da mesma maneira. Então a pessoa que tem alcoolismo, ela tem um cérebro que está muito voltado a automatizar o comportamento de beber. Então, vamos dizer assim, ela tem que fazer força para não automatizar, para não ter aquele comportamento de beber. Então, esse é o principal motivo para uma pessoa recair. Porque, sim, existiu uma doença, existiu um problema, e aí, claro, dentro disso tem desafios particulares disso. Mas quando algum familiar quer fazer alguém que ama parar de beber, ele também vai recair no comportamento, né? Ele vai ter uma mudança de comportamento que ele vai buscar fazer para ter o resultado que ele quer, mas ele também pode recair por algumas das razões que são semelhantes. Né? E é interessante esse fato que você trouxe sobre os hábitos, né? E sobre
também as formas, né, sobre essa dificuldade, existe um artigo da professora Rajita Singh, de Yale, né, da Escola de Medicina de Yale. Ela é fundadora do Yale Interdisciplinary Stress Center, né, o centro sobre estresse. Esse artigo lá de 2012, ela fala sobre uma relação que existe, né, entre o cérebro do alcoolista, que ele acaba sendo, digamos, ele muda, né, em relação ao estresse, às respostas ao estresse, né, para se adaptar. Ele tem essa, digamos assim, uma dificuldade a reagir ao estresse, e o fato também de beber, ele vai trazendo então essa ligação entre a bebida como uma resposta para o estresse, né? Então existe essa mudança, né? Assim, quando existe essa construção do cérebro para responder estresse com bebida. Eu vou tentar. Isso é uma coisa bem interessante, eu acho que é bem útil você falar sobre isso, porque as pessoas olham para o alcoolista e elas, por ter raiva, ressentimento, frustração de expectativas que tinha em relação ao alcoolista que ele não cumpriu porque bebeu, e ainda mais não conhecia o método ACA, não entendia como é que as coisas funcionavam, e daí teve muito sofrimento sem a informação correta, e elas acham que o alcoolista vai simplesmente recair por má vontade. Vai recair por ser vergonhice. Quando, na verdade, tem esse mecanismo que claro, não torna o alcoolista um café com leite, não torna ele uma pessoa agora que agora não, ele vai recair certo e ele não tem o que fazer. Sim, ele tem um processo em que ele precisa se comprometer, mas tem os seus desafios, e um deles é isso. Eu gosto de uma teoria que fala o seguinte, que o alcoolismo ele tem um certo ciclo dentro do cérebro. Né? Ele tem vários ciclos, o alcoolismo ele se alimenta de vários ciclos, dentro e fora, né? Nos relacionamentos com os familiares, e também dentro do cérebro ele funciona mais ou menos assim. Tem 3 partes que a gente precisa entender para esse ciclo acontecer. Os gânglios da base, a amígdala e o córtex pré-frontal. Os gânglios da base eles estão envolvidos com a iniciativa de comportamentos em respostas ao ambiente. Quer dizer o quê? Eles trazem um caminho encurtado para responder alguma situação. Por exemplo, a pessoa está dirigindo, vê um obstáculo na frente, ela freia. Aquilo nem passou pelo racional, precisa ser automático. Então, o alcoolista, quando ele tem uma situação emocional mais intensa, o que acontece? Os gânglios da base ativam já muito forte para começar a ir em direção ao comportamento de beber, como se ele fosse o mais fácil, mesmo que seja uma loucura fazer isso. E aí ativa a amígdala, que é o centro do medo e da resposta de luta ou fuga, né? Tem a amígdala que tem cerebral, e aí diminui a força do córtex pré-frontal, que seria o freio do comportamento. Então o que acontece? Quando o alcoolista ele tem, por exemplo, um estressor ou outro, sei lá, ele estava 10 anos sem beber. E aí eu me lembro que teve uma pessoa, uma vez que chegou para mim no Instagram e falou assim, Vitor, eu estou muito furiosa. O meu marido, ele estava há 5 anos sem beber. E eu estou muito brava com ele porque ele faz 1 semana que ele está bebendo. Porque a mãe dele faleceu. E assim, era um momento de ele encarar de frente, era um momento de ele resolver as coisas. E aí, poxa, ele não pensou na nossa família, ele não pensou em mim e está bebendo lá agora. E daí eu entendo a frustração de que, claro, ninguém gostaria que isso estivesse acontecendo, e eu aposto até que ele também, né, não gostaria que estivesse acontecendo, mas talvez aquele evento que foi a morte da mãe dele tenha desencadeado um estresse muito grande no cérebro que ativou a amígdala, que também faz com que os gânglios da base respondam muito aos estímulos ambientais, e a ideia de beber pareça muito mais atraente, e o freio está mais fraco. Então acontece o quê? É um ambiente muito estressante que exige capacidades imensas de resolver uma situação que naquele momento ele não foi capaz. E nesse caso aí, né, que você citou, né, essa mulher ficou brava, enfim, de repente ela pensou que o marido dela estava voltando a estaca zero, né, nesse processo de sobriedade. Uma pessoa que recai, ela volta a estaca zero? Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso. Porque quanto mais a gente vive intencionalmente, mais a gente aprende independente dos resultados que a gente vai tendo. É a grande diferença. Só que é a grande diferença entre quem está tentando fazer alguém que ama parar de beber fora do método ACA e dentro.
Quem está dentro do método ACA, mesmo quando erra, tem uma noção do todo e tem uma noção de qual é o caminho para seguir. E aí a pessoa tem condições de avaliar o que ela faltou, o que precisaria adicionar para que ela conseguisse evoluir e avançar e fazer quem parar de beber da melhor forma possível. Quem geralmente está fora do método ACA tem a síndrome da água mole em pedra dura, porque ela está presa no ciclo do alcoolismo muitas vezes e não tem noção do impacto do próprio comportamento por falta de informação mesmo. E aí ela acaba fazendo o quê? Ela acaba repetindo certos padrões, ela acaba recaindo em certos comportamentos sem se dar conta de o que aconteceu, sem se dar conta de como aquilo aconteceu. Então, quando o alcoolista ele recai também, ele também passa por um processo assim em que se ele recaiu e ele estava atento antes, as chances dele aprender com isso são muito grandes. Agora, se ele recaiu e foi um processo de sobriedade, né? Porque depende da qualidade desse processo de sobriedade também, né? São fatores que interferem o peso do estressor, a solidez da sobriedade, né, como ela foi construída, né, através do método ACA, o familiar ele toma iniciativa e cria um processo de uma sobriedade mais sólida para o alcoolista ter menos chance de recair, porque ele fica mais no estágio da ação, ele fica mais comprometido com a sobriedade. E aí, quando isso acontece, ele vai ficar mais atento, e daí se ele tropeçar e recair, aquilo pode durar, se for, às vezes uma recaída pesada, ela pode durar semanas. Mas mesmo assim, aquela pessoa ela já não é mais a mesma. Ela teve uma evolução que nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Ela já evoluiu aquilo, ela já tem coisas que ela não consegue mais desver. E assim como o alcoolista, né, como você citou, né, que já evoluiu, os alunos do método ACA, né, eles acabam também evoluindo e não tendo a mesma resposta quando a pessoa que ela ama e gostaria que parasse de beber também, ela teve, no caso, né? Então, como é que a gente pode pensar, assim, as pessoas que ainda não têm acesso ao método ACA, né, o que elas podem fazer para não se desestabilizarem tanto, né, quando vem a pessoa com quem que elas gostariam de que parasse de beber tem essa recaída, né? O que ela pode fazer para não entrar em desespero? Olha, ela pode começar... O primeiro pilar é ela ter conhecimento, né? Porque quando a gente tem conhecimento, o que os olhos não veem, o coração pensa 30 vezes pior. Então ela fica pensando um monte de coisas. Por exemplo, se a pessoa não tiver noção do que a gente está falando aqui, ela vai numa recaída, vai acontecer igual essa pessoa, minha seguidora que estava começando, e eu não acho que ela não tinha condições de avaliar de outra forma com o que ela sabia. Ela não entendia que o álcool afeta o cérebro dessa maneira, ela não entendia que afeta as emoções dessa maneira. E aí ela olhou para o marido dela com muita raiva, com muita frustração, por conta da informação que ela tinha a respeito daquilo que estava acontecendo. Como é que ela ia ter outra resposta? Não tem uma maneira de ter outra resposta sem ter acesso a um conhecimento mais aprofundado daquela, para ser mais preciso em relação ao que está acontecendo com ela. Acho que esse é o primeiro passo. E ela pode começar, por exemplo, consumindo conteúdos como esse, né? Para entender um pouco melhor como é que funciona o cérebro, para entender melhor como é que ela pode agir e o que ela pode pensar sobre o problema, enquanto ela vai... aos poucos adquirindo mais conhecimento para realmente também fazer a pessoa que ama parar de beber e conquistar essa sobriedade sólida. Então acho que esse é o caminho, é você estar no caminho. Eu acho que metade da frustração de qualquer pessoa, quando precisa ou quando deseja muito um objetivo, é ela não saber se está no caminho, a ter dúvidas. E quando você precisa ou quer muito uma coisa e você não sabe se está no caminho, isso é muito desgastante, isso é muito cansativo. Isso é muito frustrante. Tem até um estudo que é muito interessante, que ele estava avaliando a persistência e a motivação em seres vivos, né? E aí o que acontece? Eles pegaram um peixe e começaram a avaliar, colocaram uma medição para ver como é que funcionava o cérebro dele, se ele continuava nadando de acordo com o contexto. Eles avaliaram que tinha uma descarga de noradrenalina no cérebro do peixe quando ele estava persistindo. E o que acontece? Colocaram um peixe num barril em que ele tinha que nadar, só que não tinha nada ao redor, e colocaram outro peixe num barril, enfim, na água lá, e tinha a percepção de que ele estava avançando conforme ele nadava. O peixe que tinha percepção, a clareza, vamos dizer assim, de que ele estava avançando, ele tinha muito mais persistência do que o peixe que não estava vendo, que estava no escuro, vamos dizer assim.
Então, uma das formas da pessoa persistir e não se desesperar é ela ter esse conhecimento, até essa percepção do processo como um todo. Isso vai fazer com que ela se motive só por isso. Né? Isso já é uma grande coisa. Isso vale para qualquer coisa. Né? Pensa só, o alcoolista também ele vai precisar, no meio do processo, perceber pequenos avanços. Porque às vezes a pessoa quer fazer quem ama parar de beber, né? A pessoa quer fazer quem ama parar de beber e ela quer tanto o resultado final que ela esquece de, no meio do caminho, valorizar a pequena vitória. Tanto para si quanto para o outro. Porque quando a gente não valoriza a nossa pequena vitória ou a pequena vitória do outro, a gente está sabotando absolutamente esse processo. Porque aqui se trata de uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Né? A mudança do comportamento humano é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E a gente precisa valorizar cada passo porque isso vai dando energia para que os próximos passos sejam tomados. Até porque a gente pode, muitos casos, né, o alcoolista ele ele convive, né, com o alcoolismo há vários anos, né, então querer que ele mude de uma hora para outra, né, assim, do nada, sem recair, é uma exigência muito forte também que a gente pode pensar, né. E acontece, né? Acontece. Essa semana a gente entrevistou uma aluna ACA que conseguiu, né? Acontece. Eu não gosto de medir pelo que pode acontecer. Pode acontecer, como aconteceu com a Monique, né? Que a gente entrevistou aí nessa semana. E que ela, depois de 10 anos de alcoolismo do marido, ela estava muito frustrada. Fazia mais de 5 anos que ela já estava ativamente, diretamente ligada no alcoolismo dele, tentando fazer ele parar de beber. E depois, dentro do curso ACA, em 20 dias, né? Conseguiu que ele parasse de beber. Então, acontece. Mas todo mundo quer. Só que nem e se todo tem as mundo ferramentas corretas, né? Então, a gente pensar assim... né? Você precisa ter as ferramentas corretas. Sim. E entender que também existe o seu processo, o processo do outro também, ele tem uma interferência. E o mais importante é estar de olho no caminho. Né? Porque a gente não pode, eu gosto de falar uma coisa, tanto para os meus pacientes, que eu atendo também, familiares e pessoas que têm problema com álcool diretamente, né? Eu gosto de trabalhar o conceito de se apaixonar pelo processo. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer lives e conteúdos para a internet, eu fazia praticamente para mim mesmo. Ou para 2, 3 pessoas. Porque, né, nunca tinha falado sobre isso, comecei a falar, não ia chegar um auditório inteiro para me ouvir, que não me conhecia, não sabia quem eu era. E aquilo, se eu ficasse olhando só para o resultado que eu estava tendo, de acordo com o esforço que eu fazia, que era muito grande, já naquela época, eu ia me frustrar e ia desistir. E hoje não teria ACA, todas essas histórias não teriam acontecido, a gente não estaria falando aqui, não estaria produzindo mais conteúdo. Por quê? E por que eu não desisti? Porque eu pratiquei aquilo que eu oriento as pessoas a fazerem também, que é trabalhar, é uma questão de trabalhar essa mentalidade, de se apaixonar pelo processo. Por exemplo, esse podcast, será que ele vai dar bom? A gente está aqui no 9º episódio. Será que vai dar bom? Não, a gente grava os episódios, depois vai soltando e a gente vai vendo o resultado. Se a gente ficar... Claro, a gente precisa avaliar o resultado para ver se a gente precisa melhorar ou não. Agora, se a gente não se apaixonar pelo processo de fazer o podcast, de tentar trazer o melhor conteúdo possível, né, para as pessoas terem o maior benefício possível, a gente vai desanimar. Porque daí vai lá um episódio que não deu bom, a gente vai desanimar e aí vai ficar olhando para trás. Ao invés de olhar para frente, vai ter um muro, a gente vai bater a cara. Então a gente precisa treinar, se apaixonar pelo processo. Por exemplo, muita gente chega e fala: Vitor, eu estou já há 2 meses tentando fazer que eu amo parar de beber. A Monique fez isso em 20 dias. Eu estou há 2 meses e eu ainda não consegui. Talvez um dos motivos era que você justamente... Você está tão focada no resultado e não no processo. E no porque a Monique, e a comparação com o outro, né? Também, né? Cada um tem, como você disse, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu ambiente, né? As suas relações que estão menos ou mais. Eu não sei se você vai lembrar que a Monique falou o seguinte, que ela não esperava ter resultado. Ela falou pra gente. Eu acho que isso era um dos segredos dela também. De ter sido tão rápido, de ter sido tão forte assim, a transformação dela. Era justamente porque um dos elementos para a gente ter sucesso em qualquer área é a gente focar no que a gente tem controle e agir a partir disso, sem focar no resultado. Eu acho que isso ajudou ela. O ceticismo ajudou a Monique a fazer o marido parar de beber. Sim. Ela chegou, tanto que ela falou assim, não, agora eu estou no curso que eu tenho que seguir esse negócio aqui, mas eu não acredito. Estou matriculada, né? Ela falou, vamos ver, né? Agora isso aqui tem que fazer, pelo menos, né? Ela disse, né? Tem que fazer isso aqui para fazer valer, né?
Aham. essa matrícula no curso, nessa inscrição no curso, né? Então assim, a pessoa fica tão brava, pensando, ah, mas o outro recaiu. Essa postura rígida em relação à recaída faz mal para si e para o outro também. É porque uma das coisas que mais faz alguém recair, tanto no álcool, por exemplo, né? Tá querendo fazer alguém que ama parar de beber. Um dos fatores mais relacionados cientificamente à recaída é a vergonha justamente da doença do alcoolismo. Então vai lá o familiar, teve um lapso, que não é legal, tem que ter atenção, né? Foi lá e bebeu. Né? Ele bebeu, mas no dia seguinte ele já está ligado, já está preocupado, já está querendo estancar aquilo lá, não quer deixar isso se prolongar. E aí, às vezes, o familiar ele não entendeu o processo, ele está tão frustrado com aquilo, que ele descarrega acusações. E pode até ter razão em muitas delas, só que às vezes coloca um tom um pouquinho mais voltado para vergonha, né? Porque é um mecanismo que nós aprendemos, pelo menos eu aprendi, tentaram me ensinar dessa forma e para mim não funcionou muito bem, que muitos professores, né, muitos anos atrás, eu acho que isso tem mudado, mas eles traziam elementos de vergonha, né? Por exemplo, falavam, olha, você não tem vergonha de... Eu já ouvi isso dos meus pais, você não tem vergonha disso, Vitor? Eu olhava, eu tenho que ter vergonha disso. Só que a vergonha, ela precisa ser estabilizada para uma vergonha pró-social. Porque senão a pessoa se sente muito humilhada e aí faz o quê? Ativa a amígdala, ativa os gânglios da base, diminui o freio do cérebro e a recaída aumenta, vamos dizer assim. O risco da recaída aumenta. Então, tanto para o... Eu não estou dizendo para... então agora você pare de se importar e deixa o alcoolista livre para né, não vou fazer nada, vou tolerar tudo. Não é isso. Mas é ter um equilíbrio disso e entendendo os ingredientes que precisa colocar para a própria mudança acontecer de uma forma mais duradoura e positiva, né? Quanto a mudança do outro acontecer de uma forma mais rápida, inclusive. Doutor Vitor, só retomando um termo que você utilizou, né? A gente vinha falando de recaída, e agora você usou o termo lapso, né? Só para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, entender um pouco melhor, né? Qual é que é essa ligação recaída e lapso? O lapso é quando a pessoa bebeu, mas ela está ainda motivada, ela está ainda comprometida com o processo de se manter sóbria. Ela teve um tropeço, mas ela não mudou em relação ao estágio da mudança. Ela continua na ação, né? Mas ela não... Recaída seria a pessoa... Ela mudou o estágio da mudança. Ela volta a falar, não, mas eu vou beber menos. Não, mas eu vou... Não, mas não tem problema beber. Aí isso é uma recaída. Agora, o lapso é quando ela... Não, tá errado, ó, tô fazendo alguma coisa, isso não tá certo, não tô satisfeito com isso. E uma pessoa próxima consegue prever, digamos, uma recaída? Se ela tiver as informações certas, com certeza absoluta, né? Inclusive chega a ser monótono, né? Para quem sabe, quando a pessoa, por exemplo, no curso ACA, a gente pratica um instrumento chamado mapa da sobriedade, que nada mais é, tecnicamente, uma análise funcional do comportamento de beber do alcoolista. O comportamento humano não ocorre aleatoriamente. Ele sempre tem alguma explicação e que a gente poderia prever antes. Se a gente pode até não ter descoberto ainda, mas é só entender um pouco melhor, se aprofundar um pouco melhor, ou no curso ACA, trabalhar em cima do mapa da sobriedade, que ele vai chegar a ser monótono a percepção de quais tipos de comportamento o alcoolista vai adotando e quais são as coisas que podem deixar ele mais vulnerável. E, por exemplo, sinais, mas para quem está começando agora, sinais comuns, que não são para todos iguais, mas há muitos, né? A maioria talvez se enquadre no que eu vou dizer agora, são sinais comuns para você que quer fazer quem você ama parar de beber, prever uma recaída. Só que cuidado, eu vou falar esses sinais, mas não leve esses sinais para você se desesperar, mas para você ter um olhar observador. Porque se você se desespera, você sabota o processo também. Agora, você precisa entender que, por exemplo, se o alcoolista ele ia numa reunião de grupo de ajuda mútua, ele parou de ir. Então talvez esse seja um sinal. Mas ele parou de ir por causa de uma outra razão. A recaída geralmente ela não é uma coisa boa, ela não é uma coisa assim óbvia. A pessoa vai justificar para si mesma e para os outros que ela não está mais fazendo aquilo que ajudou ela a ficar sóbria por uma outra razão que não tem nada a ver. Tipo, eu comecei a trabalhar e ficou muito longe aquele grupo de ajuda mútua, por exemplo. Ou a pessoa ia na academia e o exercício físico estimulava ela, ajudava ela a se equilibrar no dia a dia, e isso foi uma coisa que ajudou aquele indivíduo em particular a parar de beber. Ele parou de ir na academia.
Por quê? Ah, não, tô tendo muito trabalho. Quer dizer o quê? Ele parou de cuidar de algo que era um pilar fundamental para a sobriedade dele. Então, provavelmente alguma coisa tá aí. Por exemplo, tem uma aluna ACA, inclusive, que ela me contou recentemente, eu até acho que falei sobre ela num outro podcast, que o marido vinha evoluindo bastante. Só que nos últimos 6 meses, ele começou a desandar. Por quê? Porque a neta dele tinha nascido. E aquilo provavelmente foi um estressor muito grande para ele. E ele começou a adotar comportamentos pré-recaída, né, que foram tirando ele do trilho. E aí ele teve a recaída e ficou nessa recaída. Ela ficou brava com ele. E ela recaiu também. Né? Ela recaiu naquilo que ela sabia fazer e começou a agir de formas que ela... E ela começou a ficar com raiva, começou a ficar frustrada. E aí começou a parar de se importar com o que vinha fazendo. E aí a gente precisou de uma sessão mais intensa para ela poder voltar ao trilho, vamos dizer assim. Então isso é uma das coisas que a gente pode pensar como uma forma de prever a recaída. Eu me afasto daquilo que me deixava bem. Então, ó, a recaída é muito provável que aconteça, né? E claro, quando a pessoa vai avaliando a situação, vai observando e vai perceber que existe um padrão. E essa observação deve ser feita também sem julgamentos, né? Como você mencionou, né, Dr. Vitor? E pensando assim, a pessoa recaiu, né? Como é que uma pessoa próxima, um familiar, pode aproveitar essa recaída para fortalecer a sobriedade, né? Em vez de ficar pensando naquela coisa, a pessoa recaiu, né? Foi para estaca zero. Como é que eu posso aproveitar isso para fortalecer, né, esse ciclo da sobriedade? Eu diria que isso, quando a pessoa tem conhecimento, quando a pessoa não tem conhecimento, isso não, né, é difícil. Eu diria que ela tem que buscar conhecimento. Agora, quando ela tem conhecimento, né, por exemplo, ela já entendeu o método ACA, a recaída do familiar que ela ama vai ser um jogo mental. A resposta vai ser o jogo mental. Quer dizer o quê? Quando eu assisti um documentário até recentemente, que eu não gosto muito de futebol. Não sei se eu já falei isso, acho que não sei se eu falei isso já. Uhum. Eu sou uma pessoa atípica, vamos dizer assim, eu não gosto muito de futebol. Enfim, cada um tem seu jeito, suas preferências. Mas eu gosto de entender questões psicológicas, tanto individuais quanto de grupo. Eu estava assistindo com a minha esposa um documentário sobre o tetracampeonato da seleção brasileira, né? E estava dizendo lá que, poxa, acho que foi 94, depois 98, se eu não me engano, tá? Me corrige se eu estiver errado, quem souber aí nos comentários até. Mas aí, o que acontecia? A seleção estava muito, assim, desmoralizada, porque eles começaram na Copa, que eles ganharam o tetracampeonato, eles tiveram os jogos pré-eliminares da Copa não foram muito bons, né? Teve um resultado meia boca, assim, mediano. E estava todo mundo esperando que o Brasil estava meio desacreditado. Já tinha perdido para a França daquela forma, que todo mundo achou que o Brasil tinha... compraram os jogadores e tal, porque o Ronaldo passou mal, enfim. É uma coisa histórica para o brasileiro, né? E aí estava dizendo o quanto foi importante para eles, para ganhar o tetracampeonato, eles superarem aquilo que aconteceu em 94, né? Eles ganharam em 98, né? Então 94, na Copa anterior. Nós ganhamos em 94. Ganhamos em 94, perdeu em 98, eu acho. Isso, 94 foi tetra, né? Depois teve o penta. Né? Agora estão procurando hexa. Desculpa. Teve tetra em 94. É o tetracampeonato. Pra ver como eu me confundi. Agora eu me confundi porque eu tava pensando na ideia. É o caso. É quando eles ganharam. Era pra ganhar o pentacampeonato. Isso. 98, né? Uhum. O pentacampeonato. É verdade, obrigado. O pentacampeonato. Você vê. E aí o que acontece? Eles tinham que trabalhar esse jogo mental deles. Porque boa parte do jogo de futebol, eles falam assim, eu acho que é verdade, você percebe se o time vai perder ou não já na entrada do gramado. Porque percebe a confiança que os jogadores estão. Então, em primeiro lugar, conseguir usar a recaída para levar o alcoolista a manter a sobriedade e fortalecer essa sobriedade, porque muitas vezes a recaída é uma excelente notícia. Eu não acho que a recaída faz parte, ela tem que tolerar ela como se não fosse nada. Não, eu acho que ela tem que ser observada dentro do processo. E às vezes eu comemoro com alunos do curso ACA uma recaída. Porque eu já vi muitas vezes esse filme. Eu sei, quando a pessoa está na primeira vez vendo o filme, ela às vezes não enxerga uma coisa que alguém que já viu mais vezes percebe. Mas algumas vezes a recaída ela pode ser usada como uma grande alavanca que vai levar as coisas mais para uma sobriedade muito melhor e mais sólida.
Né? Então, eu fiz o paralelo com a seleção brasileira, porque quando o alcoolista recai, é muito importante que o familiar não se desespere mais do que ele. Porque, às vezes, vamos dizer assim, meu filho recaiu. E aí eu fiquei muito bravo, frustrado, e claro, muita expectativa que você tava, dá para entender o quanto isso é importante e a pessoa fica mais sensível a isso. Só que esse é o momento de você trabalhar o seu jogo mental. Porque no dia seguinte, se você quiser chegar desesperada e soltar os cachorros nele, pode ser que você comece a acionar demais a amígdala e você tire a capacidade dele de refletir sobre aquilo que aconteceu pelo seu desespero. E aí você acaba colhendo justamente o oposto daquilo que você queria. Então, eu acho que o familiar precisa observar. No dia, por exemplo, recaiu. Está recaindo e tal. Antes de intervir, observar. Eu acho que esse é um grande segredo. Vitor, mas o que eu faço? Mas observa. Não, mas eu não vou fazer nada. Observar é muita coisa. Entendeu? E exige observar muito esforço, né? Exige muito esforço observar. Né? Observar, pensar, o que aconteceu? O que a pessoa pensou? Porque às vezes é um lapso. E você só de não empurrar a pessoa para a recaída meio sem querer, pode ser uma coisa muito estrategicamente ligada a uma sobriedade bem mais sólida depois dessa recaída. Aí também pode estar, né, uma grande diferença, né? Esse observar, né? Esse não se precipitar. A pessoa, ela pode estar sendo sem querer, né? Se ela se desespera, mais um estressor para esse alcoolista, né? Que vai também ali alimentar nele mais uma fissura, né? Mais um momento de fissura para chegar, né? Acabar um lapso, acabar se transformando numa recaída, né? Como você havia mencionado, né? E pensando assim em outras formas também que a gente pode ter de o que não fazer de jeito nenhum. A gente já pensou aqui, a gente já falou aqui de não tentar não jogar toda a sua frustração, né, no alcoolista depois que ele teve esse episódio, né? O que a gente poderia pontuar aqui pra gente finalizar o nosso programa de hoje? Então, eu acho que sim, primeiro observar como é que a pessoa tá depois dessa recaída, ou esse lapso, porque às vezes é um lapso, tem que diferenciar, de repente se a pessoa tá no dia seguinte, já tá ligada, e já está pronta para evitar acontecer isso de novo, é uma coisa. Agora, se ela recaiu, é outra. E aí é bom observar e daí usar também essa recaída para aprendizado. Observar não só como ele está agora, mas o que aconteceu? Qual foi o contexto? O que aconteceu? A mãe dele morreu. Pô, a resposta comportamental dele de beber não foi legal, mas era uma circunstância diferente. Era uma circunstância diferente. Não é isso que eu vou esperar todos os dias que aconteça. Era um problema diferente. Era uma circunstância que exigiu uma coisa diferente e ele não esteve preparado naquele momento. Agora, dependendo, você pode ver quais eram dentro dessa... Porque provavelmente uma recaída foi o resultado de vários dias anteriores de acontecimentos. E alguns deles o familiar pode ter contribuído para piorar ou para melhorar. E ele pode melhorar o jogo dele olhando para isso. Só que pensando que o seguinte, o alcoolismo ele é uma doença perversa. Por quê? Porque ele faz o alcoolista parecer o inimigo, a pessoa, né? Porque às vezes o alcoolista ele se comporta de uma maneira tão irritante que parece que ele faz por gosto. Parece que ele faz a coisa errada porque ele quer fazer errado e é isso que ele é. E aí o familiar pode não perceber que é a doença perversa que leva a pessoa... Daí tem que parar para pensar. Olha, quando eu convivi com essa pessoa em sobriedade, o que eu conheço dela, esse comportamento de agora, ele tá ligado a uma recaída? Ou ele tá ligado à doença? Ou não? Ou é quem ela é mesmo? E começar a tentar diferenciar isso para si. Porque nessas horas de raiva, às vezes é difícil fazer isso. Mas é uma coisa que pode ajudar bastante. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu não queria finalizar sem dizer, é o seguinte: alguém que está começando a ouvir agora pode pensar, então eu vou ter que ficar segurando toda a onda? Então eu vou ter que ficar segurando vou ter que segurar todos os meus sentimentos por causa dos dele? Isso não é legal, eu não acho que isso deve ser feito para sempre, mas eu acho que isso às vezes precisa, dependendo do que acontece, né, tem que buscar o equilíbrio nisso, mas é uma coisa estratégica num momento sensível. Claro que quando uma sobriedade mais sólida estiver instaurada, as coisas já mudam completamente.
Mas agora, a gente está falando de uma fase sensível, do momento delicado. Sei lá, eu quero dançar com meu esposo, eu quero dançar com a minha esposa, eu gosto de ir no baile com ela. Mas ela torceu o pé agora. Pô, eu gostaria de dançar com ela, mas depois a gente vai dançar, quando tiver com o pé bom, vamos dançar bastante. Mas agora, vamos segurar a onda para não forçar o ligamento, porque senão vai estourar. É mais nesse sentido. Não é que o familiar deve agora carregar tudo nas costas, não é isso. Muito pelo contrário, né? Até se ele não tem as ferramentas ainda, né? Para conseguir lidar com isso, ele buscar esse conhecimento, como a gente trouxe aqui no início e ao longo também de todo o nosso podcast, buscar esse conhecimento para que ele possa saber exatamente, né, como ele pode otimizar, como ele pode realmente ajudar, né, a pessoa que ela ama. Né? Então, a gente agradece a audiência de vocês e a gente espera encontrá-los no próximo episódio do nosso podcast Parte da Solução, trazendo mais estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, sempre cuidando de si. É isso aí. Até a próxima.